Muito bem, tá aí o Crespo falando, sentiu orgulho do time, achou que o time jogou bem, tarará. De fato jogou bem o São Paulo, né? Sobretudo no primeiro tempo, foi um jogo mais franco, assim. Teve chance, Rodriguinho bem, outros jogadores bem. Faltou aquela lapidada final para fazer gol. Aí não conseguiu, aí tomou o gol no segundo tempo. Olha que paçocada do Cássio, hein? E aí acabou sendo derrotado. Tem outras questões fora de campo, que é o São Paulo contratou o Mailton, lateral da Chapecoense, e está aí sonhando, quem sabe, com o Marcos Leonardo, Arnaldo. Vamos lá, o mais fácil antes, o jogo, né? Eu acho que o Crespo, de fato, elogia a atuação do time, porque era uma... Assim como o Vessone falou, pô, o Corinthians está com quantas baixas o Corinthians tinha? No time, 5. Então, o São Paulo tinha talvez mais até titulares, mas eram 10 lesionados e o Enzo Dias suspenso. Então o São Paulo tinha bastante dificuldade e o Cruzeiro, eu estava na dúvida, decidiu repetir a escalação titular. Só não atuou o Christian, que não tinha condição. O resto ele decidiu, ele falou, o Leonardo Jardim depois do jogo contra o Galo, talvez eu preserve alguns jogadores. O Cruzeiro entrou com... Talvez tenha sido um erro, porque fisicamente o Cruzeiro não conseguiu repetir o que ele vinha fazendo no primeiro tempo, e o São Paulo sobrou. Agora, o São Paulo sobrou na estratégia, na construção, na defesa, mas quando você tem 10 menos, sendo que quase todos são concentrados no ataque, seus desfalques, e o lateral esquerdo é o terceiro, que é o caso do Patrick, e as bolas sobraram para o Patrick, coincidentemente, o acabamento teu vai ser deficiente, né? Então, na hora das conclusões, o São Paulo não conseguiu ser efetivo. E tomou o gol de falta e já na metade do segundo tempo, a bola desvia no Alan Franco e mata o Rafael, que aliás fez uma ótima partida. O Cruzeiro melhorou muito no segundo tempo. E aí o que falta, quando ele fala o Crespo, eu acho que ele projeta um pouco o que vem por aí. Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro do Crespo, em nível de atuação, porque a gente sempre fala resultado, mas resultado e o desempenho do São Paulo no Brasileiro tem sido bom. Bom mesmo. É um time que dá para... Pô, tem padrão, joga direito, constrói, fora de casa, dentro de casa. Mas se continuar sem os seus principais jogadores de ataque, vai ter sempre problema de acabamento. Não tem como, né? E no mesmo sábado, onde ele jogava, foi o dia que o Lucas fez a artroscopia no joelho, né? O Massinho já falava, quanto tempo? Não vai fazer a operação? Fez a artroscopia. Em princípio, ele pode voltar em 3, 4 semanas, mas já vai ter passado possivelmente a eliminatória da Libertadores. O Oscar não se sabe quando vai voltar. O que a gente sabe é que o São Paulo não vai ter centroavante até o final do ano, porque os 3 têm ruptura de ligamento no joelho. Foi o Caleri, foi o Rian e foi o André. E aí entra na questão do Marcos Leonardo ou de uma contratação de um atacante até amanhã. O Marcos Leonardo não é jogador para o São Paulo hoje, certo? Né? Uma coisa seria contratar um jogador, como foi contratado o Dineno, como foi contratado... Olha ele lá, o Marcos Leonardo. Olha, com quem ele está? Está com o Massini do lado dele? Está com o Vessone? Está comigo? Com o Rivelino. Está com o Sheik, né? 40 milhões de euros. Então assim, o Marcos Leonardo seria, para o São Paulo, o reforço ideal para uma posição ideal, mas talvez o jogador ideal. É um pouco demais para um time que está, né, com muitos problemas. Só que tem uma circunstância muito específica envolvendo esse jogador que pode até resultar nessa contratação. Qual é? Aí os gols dele no Mundial. Ele não foi inscrito pelo time dele na Liga Árabe, pelo limite de estrangeiros. Isso a gente sabe desde a semana passada. Ok. A partir daí, o que fazer? O São Paulo, apelando talvez ao... Isso aconteceu outras vezes, ao passado São Paulino dele, à família, ao pai, as fotos dele no Morumbi, etc., fez uma oferta dentro dos padrões do São Paulo para ter o jogador por empréstimo sem preço de direito fixado, porque o São Paulo jamais teria condição de fazer isso, até o final do ano para mantê-lo em atividade na vitrine. O jogador quer jogar no São Paulo, se for voltar para o Brasil. O Massini falou, o Palmeiras não fez oferta. Segundo o Danilo Laverna, deveria ter feito. O Flamengo fez.
né? E o Boto falou que o jogador quer jogar no São Paulo, se for jogar no Brasil. Então, um jogador de nível desse, ou do nível do Marcos Antônio, que tenha menos de 30 anos para jogar no São Paulo hoje, precisa querer jogar no São Paulo. Precisa ser um desejo dele. E é fogo isso, né, Tironi? Porque isso eu acho que é uma construção que é uma construção passada. A gente falou tanto do passado do Abel. Isso é uma coisa que geração anterior do pai do Marcos Leonardo, provavelmente fã da época do Tele, do glorioso época do Tele, manteve para o filho, para outra geração e tal. Mas que é uma coisa que se você não cultivar, não continuar ganhando, vai se perdendo ao longo dos anos, das gerações, né? Então, o Marcos Leonardo é o filho de uma geração Tele. Ah, mas aí, beleza, o Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, aceita receber o que o São Paulo tem para oferecer, abre mão do salário dele. Mas daí tem que combinar com os árabes, não tem que combinar com os russos. Os árabes têm que topar essa... E não é simples os caras toparem, certo? Porque eles, eu imagino que tenham até amanhã ofertas melhores do que as do São Paulo, né? Eu acho que pelo posicionamento do Marcos Leonardo é muito difícil que ele jogue em outro time do Brasil emprestado. Porque ele já se colocou até para o mercado, até para o Boto ele se colocou dessa forma. Mas nada impede que ele vai jogar em outro lugar do mundo. Uma oferta melhor. A nossa janela que vai fechar amanhã. Vários países ainda não é amanhã. Isso, ainda tem isso, né, Vessone? A europeia fecha hoje. A europeia dos principais centros europeus. Principais centros hoje. A janela brasileira foi marcada para fechar no dia 2, porque os principais centros europeus fecham hoje, dia 1º. Isso. Então, em fechamento. Então, não é provável que o Marcos Leonardo, que saiu do Benfica para ir para a Arábia, tenha uma oferta boa da Europa. Mas em outros mercados... Rússia vai ficar aberto, México, enfim, tem outros países. Então, é isso, né? O São Paulo tem lá um pouco mais de 24 horas para tentar convencer. Eu só, penso o seguinte. Quando você tem um plano A ideal, se você joga todas as suas fichas e fica apostando nele, você pode ficar sem o plano B e ficar sem ninguém. Porque agora tem uma situação. Se vier qualquer jogador que não o Marcos Leonardo, vai ser inferior ao Marcos Leonardo, certo? Sim. Qualquer jogador dessa posição. Mas, ao mesmo tempo, a hora que abre uma fresta dessa na janela, um cara com essa qualidade, com a possibilidade, o plano A vira um plano A sim. que você tem que lutar muito por ele, né? Mas você pode correr o risco de ficar sem nada, né? Sem nada, né? O Mailton desenrolou, como você falou, foi anunciado há pouco. Acho que esse é também uma posição que o São Paulo só tem o Cédric ou o Mike Menino, e no esquema com 3 zagueiros faz muita falta um ala agudo. Ele vai ajudar o Mailton, sem dúvida, bate bem na bola, cobra falta, mas aí é um reforço do São Paulo. São Paulo 2025, estava na Chapecoense. O São Paulo foi buscar na Chapecoense via Metalista. Esse é um reforço. O Marcos Leonardo é uma coisa, um sonho. É que né? no caso, a posição do Marcos Leonardo, o plano B você já contratou, e o C, que é o Tapia e o Dineno. Esses já vieram desse nível. Sim. Então, já que você vai tentar e abriu a possibilidade do A, você tenta o A. É que assim, né, Vessone, eu acho que o André Silva, que começou o ano não como titular do São Paulo, reserva do Caleri, e que é um jogador que a torcida não morre de amores, ele estava fazendo um ano muito bom. O cara é artilheiro do time disparado no Brasileiro, artilheiro disparado do time na Libertadores. Então o André Silva faz falta, né? E aí você, com o Dineno, é uma outra coisa, ele até entrou contra o Cruzeiro. Dineno, aí você vai cruzar a bola, tá perdendo para ele cabecear. Ele tem presença de área, ganhou lá a cabeçada. Quase fez o gol, Quase fez o gol de cara. Essa jogada ele é forte, né? Mas é essa jogada. E hoje, para você ter o Luciano e mais alguém, já que você não conta com o Lucas e tal, o Crespo tinha ajeitado André e Luciano. Sem o André, ele jogou com Ferreirinha de atacante contra o Cruzeiro. Aí o acabamento, velho, com Ferreirinha, não é à toa que o Neto fez a brincadeira da aposta. O Ferreirinha nunca foi um definidor, né? Ao longo da carreira. Não vai ser esse ano que mesmo com boa fase ele vai se tornar um definidor implacável. Ainda é um sonho. Aliás, méritos aqui ao Vessone, que falou, olha, esses caras aí do mundo árabe, eles são meio loucos, capazes de liberar.
Mas, como tudo no São Paulo, né, é bom ver, não vai, se tá dentro do plano de grana, se pode mesmo trazer o cara, porque seria o 9º reforço do ano, né? Sim. Sem gastar com o diretor. Mas, ó, Oscar, Enzo Dias, Cedric, Wendel, Dineno, Tapia, Tolói, Mailton. Seria o 9º reforço da temporada, apesar de não ter direito econômico aqui, acho que nenhum deles. Se acontecer, ainda está no plano das possibilidades, muda bem o time, né? Melhora bem. Opa, coloca em outro lugar. É um jogador diferente. E vai combinar muito com o jeito do São Paulo jogar. É um cara que consegue fazer as coisas bem feitas na definição ali como centroavante. É um jogador de muita qualidade, muita força física. É um jogador que muda, sim, coloca o São Paulo em outro lugar, em termos ofensivos, né? Agora, precisa ver, porque vai chegar, né? Tem data FIFA, como ele vai se adaptar, tudo isso a gente tem que colocar e dar uma relativizada. Mas em tese, sim, cara. O São Paulo cresce. Não deixa de lembrar do Amoroso, que chegou naquelas condições tal. Então, vamos lá. Nossa, então, cuidado com o que você vai falar, porque estão falando, o Arnaldo é o mensageiro do caos, para ele nunca vai ser possível, é pessimista. Não, eu sou realista, cara. Eu não gosto de vender ilusão pro torcedor. Engraçado. Tô falando aqui que você é pessimista. Eu sei. Os caras gostam que você venda ilusão. Gosto. Gosto. Olha, gente, seria muito mais fácil para nós aqui. Ficar batendo bumbo, né? E aí, se não vem o Marcos Leonardo, aí os caras ficam... O São Paulo, sem o Marcos Leonardo, tá classificado na Libertadores, tá jogando bem. Vender ilusão... A galera adora mercado. E eu tô ressaltando que o moleque quer jogar no São Paulo. Isso é uma virtude da história do São Paulo e do moleque. O moleque quer jogar no São Paulo. Assim como o Marcos Antônio quer jogar no São Paulo. Agora não posso ficar vendendo ilusão, cara. Uhum. Ele só vai jogar no São Paulo se ele topar, e ele tá topando, receber nada. Né? Receber um salário simbólico, o salário do André Silva. Né? Tá, simbólico é o nosso. Não, simbólico, estou dizendo assim, não é o salário do Lucas, não é o salário do Oscar, não é o salário do Caleri. Não, isso é verdade. Ele ganha mais que esses caras. Sim, mas então, essa é a composição, né, Vessone? Não sei, essa é a composição com os árabes. Não, beleza. Não fazer, aí lá é coisa de 5 milhões por mês, gente. Então, 4 milhões. Sim. Aí é isso que é. Não, por isso. Não, mas eu estou dizendo, vamos lá, para ressaltar o que o Marcos Leonardo está topando. Ele não está topando jogar no São Paulo pelo salário do Lucas e do Oscar, que foram formados no São Paulo. Eu volto para o São Paulo, beleza. Quanto que os caras... Não, é isso mesmo. Não tem como. Não tem como. Travas do FIDIC. Exato. A entrada de salário do Marcos Leonardo, eventualmente, é o que tem de espaço na folha de pagamento. E é um salário, não é um salário dos principais. Né? Então, mas esse é o Marcos Leonardo. Tem que ver o clube do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo já está fazendo todas as concessões possíveis para jogar no São Paulo, porque o cara quer jogar no São Paulo. Então, se ele vier, palmas para o Marcos Leonardo. É mérito dele, do esforço dele. Então, mas peraí, não estou entendendo direito. Vamos lá. Diga. O São Paulo tem 10 para pagar para ele, certo? Uhum. Para completar os 100, os outros 90 é o clube árabe que tem que pagar? Ou... Não, a gente não sabe. A gente não sabe o que o topo... o clube árabe pode chegar assim, Bassini, você quer jogar lá no São Paulo por 10? Beleza, vou ficar 4 meses sem te pagar nada. Você vive com os 10? Não, então, é isso. Entendeu? Que a gente... Você sabe disso? Não, porque a gente não sabe quais as condições... Isso, entendi. Agora, lá o pode estar falando, eu não vou te cobrar R$1 São Paulo pelo salário. Mas você vai pagar o salário dele. Mas você se virei, aí ele tem que aceitar a condição do São Paulo. Ou o Al-Hilal fala, eu dou só metade do salário, aí ele vai falar, pô, porque a metade, se for metade do salário, o São Paulo não tem condição de pagar outra metade. Qualquer um do Brasil aqui. Então, exato. Ó, só um detalhe, em Riad, neste momento, são 8 da noite. Uhum. Aqui nós estamos no comecinho da tarde, lá já são 8 da noite. A janela nossa fecha amanhã, ou seja, o tempo lá tá mais curto do que as pessoas estão imaginando para mandar documentação, bater na CBF, enfim, tem toda uma situação. Lá já são 8 da noite. Então é isso, galera. A informação que surgiu aí é que ele já aceitou diminuir o seu salário para jogar no São Paulo, os 4 meses no São Paulo, porque ele não foi inscrito no Al-Hilal. E ele tá pensando em voltar para a seleção também. Então, cara, se essa contratação der certo, muda o patamar do São Paulo. Muda o patamar completamente do São Paulo, porque o Marcos Leonardo, pô, ele fez gol no Manchester City, cara, no Mundial de Clubes. Ele jogou muito no Mundial de Clubes. Fez gol no Real Madrid. Não, ele sofreu o pênalti contra o Real Madrid.
Então vamos torcer para que dê certo essa contratação aí, porque vai mudar o patamar do São Paulo, isso é um fato. O São Paulo com o Marcos Leonardo muda o time, cara, muda completamente o time. Então vamos ver o que acontece aí. O jogo contra o Cruzeiro, eu acho que foi como eles falaram, o São Paulo fez um bom jogo, fez um excelente jogo, mas pecou na falta de completar a jogada. E porque não tem atacante, o André Silva, o Francisco e o Caleri tá machucado, LCA, felizmente. Mas vamos torcer aí, cara, para o Marcos Leonardo vir para mudar o São Paulo já para jogar, não sei se pode jogar Libertadores, eu acho que não. Mas vai ajudar muito o São Paulo aí, cara, vai ajudar muito mesmo. Vamos torcer. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a sua opinião. Todos se inscreve pra Band Esporte, link aqui na descrição. Tomara que dê certo, eu tô torcendo muito porque vai mudar o patamar do São Paulo esse cara, velho, na boa. Valeu!